Os Estados Unidos anunciam ajuda financeira à Argentina. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, diz que está negociando uma linha de swap cambial de 20 bilhões de dólares e também a compra de títulos da dívida argentina. Para repercutir essa decisão, este apoio norte-americano, vamos conversar com Rita Mundim, que é comentarista de economia do Money Insights. Seja bem-vinda à nossa programação. Uma boa tarde a você, Rita. Oi, Gabriel, boa tarde. Realmente, esse encontro, essa pedida, né, de ajuda nessa parceria entre Argentina e Estados Unidos, o Trump se colocou completamente ao lado de Milei e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, falou que todas as alternativas estão na mesa, no sentido de auxiliar a Argentina nesse momento em que ela passa, ou que ela passou, né, por um processo muito forte, especulativo, e coincidentemente eu estava lá. Eu cheguei na Argentina exatamente na véspera da eleição, no dia 5 de setembro, e voltei no dia 15. E vivenciei essa loucura e a tristeza de grande parte dos argentinos, porque Buenos Aires concentra 40% dos eleitores argentinos. E o peronismo ganhou e a vitória foi contundente, né? Foi cerca aí de 40 e quase 45, 46% de votos para o Partido Peronista, e o Liberdade Avança, que era o partido do Milei, teve pouco mais de 30% dos votos. Diante dessa derrota, na segunda-feira, né, no dia 8 de setembro, a Bolsa Argentina, o índice Merval, abriu caindo 12%, o dólar o peso se desvalorizando também quase 7, 8% em relação ao dólar, e bastou, né, esse aceno. Então, houve um movimento muito forte de venda da Argentina, inclusive com relatórios de bancos de investimentos estrangeiros aconselhando os seus investidores a saírem da Argentina, a vender a Argentina. Por quê? Essa derrota em Buenos Aires era um sinalizador de que em outubro o Milei pode ser derrotado novamente. Aí nós estamos falando da eleição para a Câmara e para o Senado, e ele não teria condições de levar adiante as reformas que ele está implementando na Argentina. Mas eu conversei muito com os argentinos, principalmente com quem trabalha, né? Então, o pessoal aí muito ligado ao turismo, que eu estava lá a passeio, então conversei com o pessoal de hotel, de pousada, com motoristas de táxi, com donos de restaurantes. Então, eles estavam muito tristes e decepcionados com o posicionamento dos argentinos, porque, segundo eles, a Argentina tinha saído do caos, né? E eu pude vivenciar a variação na cotação, né, do câmbio. Então, no pior momento, que foi quando aí o Banco Central argentino teve que entrar intervindo e vendendo dólares, e esse pior momento foi na quarta-feira, eu já estava aqui, mas no dia 9 de setembro, no dia 8, a gente via cada dia a perda de poder do peso em relação ao dólar, e a coisa foi saindo. Aí quando eu cheguei no aeroporto, você via lá as cotações nas casas de câmbio, era algo em torno de 1.000, 1.020, 1.100 pesos argentinos por dólar. Quando eu saí, aí nós estamos falando do dólar blue, né, que é o dólar paralelo lá. Quando eu saí, já estava em 1.450. E no dólar oficial, o teto da banda era 1.475. E esse teto foi atingido na quarta-feira. Aí o Banco Central entrou, vendeu 53 milhões de dólares. Na quinta-feira piorou, ele teve que vender quase 300 milhões. Quando chegou na sexta-feira, que foi o pior dia, ele fez uma intervenção de mais de 500 milhões. E aí, coincidentemente, o Milei estava indo para a Assembleia Geral da ONU e fez o contato com a simples sinalização desse apoio que está aí entre a compra de títulos argentinos nomeados em dólar e um swap, né? Os Estados Unidos está colocando à disposição da Argentina
uma linha de 20 bilhões de dólares para fazer frente a esse movimento especulativo. Então, eu acredito que com isso tudo, né, o Milei deverá ter tempo, inclusive, de recuperar essa linha de equilíbrio fiscal, de colocar as contas em dia e de colocar o país, né, numa sustentabilidade que ele vinha conseguindo com êxito. Taxas de juros em queda, inflação em queda. E é isso que o cidadão argentino parece que não captou, não entendeu bem, porque ele saiu do caos para uma normalidade que estava caminhando para um cenário cada vez mais positivo, inclusive com a entrada de investimento estrangeiro na Argentina. Só para vocês terem uma ideia, hoje a Bolsa está subindo 4%, o índice Merval está subindo 4%, e o dólar, né, que chegou a atingir 1.475, né, a banda lá, aí o Banco Central teve que vender, agora está a 1.366. Esse é o dólar oficial. E o dólar blue, eu olhei aqui agora, está na faixa de 1.400. Então, realmente, essa parceria e essa busca de um equilíbrio fiscal, de uma gestão pública voltada para um Estado sustentável, ela deve continuar, né, em curso na Argentina para o bem dos argentinos. E vamos ver se o Milei consegue transformar isso em votos e em apoio político para que ele consiga continuar implementando as medidas necessárias para que a Argentina volte a crescer e crescer forte de forma sustentável, ou seja, com juros em queda e um câmbio também estável. É justamente ponto de atenção, já que ontem Donald Trump fez seu pronunciamento, defendeu Javier Milei como seu candidato à reeleição em 2027 e o Scott Bessent, ele enumerou várias alternativas para apoio à Argentina e disse que parte delas vai começar depois da eleição, fazendo uma pressãozinha também para que o resultado seja positivo agora em outubro. Essa pressão política dos Estados Unidos na Argentina, já que as eleições estão já batendo a porta e o resultado parcial na província de Buenos Aires não foi nada positivo, como você já nos traz. Agora, Rita, 1 bilhão e 100 milhões de dólares foram gastos pelo Banco Central argentino na semana passada para tentar conter o câmbio. Não conseguiram. O câmbio foi contido nesta semana com estes acenos políticos dos Estados Unidos, com uma linha de 4 bilhões de dólares do Banco Mundial, também anunciada entre ontem e hoje, para apoiar setores como o turismo, como também a exploração de minerais, que são setores que trazem dinheiro de fora do país para dentro, ou seja, trazem dólar, teoricamente, para a Argentina e ajudam na recomposição das reservas. Ganhamos um pouco de tempo, pelo menos a administração de Javier Milei vai ter um pouco de fôlego. Será suficiente? Estamos muito próximos das bandas superiores. Será que a gente vai ter tempo suficiente para que estes apoios, esse discurso político americano, dê um pouco mais de fôlego para a Argentina enfrentar esta pressão cambial? Afinal, estamos muito próximos dessa banda superior e as reservas argentinas são bem baixas, 39 bilhões de dólares aproximadamente. Deve ter caído um pouquinho, né? Mas em torno de 39 bilhões. E esses 39 bilhões foram compostos, inclusive, com um empréstimo junto ao FMI de 20 bilhões. Por isso que é muito importante esse swap, essa linha de crédito que está à disposição do Banco Central. Então, eu acho que o que mais pressionou o especulador, que ele falou, opa, apareceram dólares, foi essa linha de crédito já colocada à disposição para isso, para estabilizar o peso argentino. O que a gente tem que ver é que o sistema é bruto, né, Gabriel? Então, o que aconteceu nas vésperas da eleição foram escândalos políticos. Infelizmente, gente, não dá mais para falar só de economia. Na teoria, a gente sabe o que tem que fazer. Mas a prática da política populista, ela é bruta. Então, nas vésperas da eleição, vários escândalos envolvendo a irmã de Milei, que é o braço direito dele, com propinas, com farmacêuticas, né, na compra de medicamentos, esse foi o principal vetor que determinou essa derrota do Milei. Porque o Milei foi eleito como o cara anticorrupção, como o cara que iria acabar exatamente com essa prática do Estado, né? Desse Estado corrupto, desse Estado gigante, ineficiente. Então, essa era a proposta dele, né? E a outra proposta dele, que ele
estava caminhando, ou está caminhando para ela, dependendo do que ele conseguir aprovar, era, né, até implementar ou implantar o dólar, porque os argentinos são loucos por dólar. Então, eles sabem, né, inconscientemente, aqueles que não têm educação financeira e conscientemente aqueles que têm, como é importante uma moeda forte. Eu não comungo com essa prática de você adotar a moeda de um país como moeda do seu, porque as condições de produção, de produtividade, são diversas. Então, você não pode comparar a inflação dos Estados Unidos com a inflação da Argentina. As características são diversas, mas tem dirigente, tem presidente que ainda tem esse tipo de devaneio. Mas o Milei estava caminhando para a estabilização do peso. Na campanha, ele prometeu a dolarização da Argentina, mas eu acredito que o caminho certo é você tornar a sua moeda forte, e para você tornar a sua moeda forte, você tem que entregar para a população um crescimento sustentável. E o crescimento só é sustentável quando ele é feito à base do investimento e não do crédito e de auxílios, né? O crédito e o auxílio, eles turbinam um consumo que não perdura, porque esse consumo ele é feito graças ao sangue de toda uma sociedade que tem que pagar juros altíssimos, porque o endividamento de um país que não tem equilíbrio fiscal, ele é crescente, é o caso do Brasil. Então você vai promovendo um crescimento, mas aumentando a sua dívida, aumentando o pagamento de juros e induzindo a população a acreditar que pode tomar crédito a taxas de juros altíssimas, e isso não é sustentável. Então o crescimento sustentável ele se dá à base de investimento produtivo, você aumenta a capacidade de produção do país, você aumenta a disponibilidade de bens e serviços produzidos nesse país, você aumenta a renda do cidadão através da empregabilidade, e quando você aumenta a produtividade, você aumenta a necessidade de uma mão de obra mais qualificada e de uma indústria, de um setor de serviços, de um agro também, mais tecnificados. Então, isso é o crescimento sustentável. Você cresce, mas você cresce entregando na ponta mais produção, mais serviços produzidos no mesmo espaço de tempo, mas com uma tecnologia muito melhor e com uma mão de obra muito mais qualificada. Então você produz mais. Por exemplo, no agro, o caso do Brasil, que é uma referência global, você produz mais com a mesma área plantada. Então, isso é sustentável. E nós temos no agro o nosso pilar de sustentabilidade e de crescimento. E é o agro que tem carregado o Brasil nesses últimos anos, graças a esse crescimento em cima de produtividade. É um crescimento sustentável. Pode ser uma chave para a Argentina também, terceiro maior produtor de soja do planeta. Milei tirou os impostos retidos na fonte para exportação de grãos e aí facilita também a entrada de dinheiro estrangeiro, já com algumas compras já contratadas pela China depois dessa medida. Agora, Rita, temos também um ponto de atenção em relação a Scott Bessent. Ele falou sobre dois temas principais hoje: Argentina e sucessão no Banco Central norte-americano. Diz que está fazendo entrevistas, vai conversar com os diretores por lá e vai escolher, junto com o presidente norte-americano, quem que vai assumir a presidência do Fed a partir de maio do ano que vem. A gente viu que a presidência do Fed é, assim, um cargo muito importante. Ontem, Jerome Powell deu declarações e deu uma travada no mercado. Ele foi bem cauteloso em relação à condução de política monetária. Exatamente. Então, o que aconteceu, a reação do Bessent, nós estamos falando de uma reação em cima da fala do Jerome Powell ontem, que acabou, né, deixando o mercado americano bem mais ressabiado. E isso persiste, né? Então, o que nós vimos foi numa entrevista à Fox News, dada ontem, o Bessent falou que estava decepcionado com a fala do Jerome Powell, que ele tinha que ter dado sinalização clara que a política monetária ia seguir no curso de queda de juros. E, ao contrário disso, o Jerome Powell foi bem mais cauteloso. E eu chamei a atenção
no Arena, logo depois da decisão de política monetária nos Estados Unidos, na semana passada, eu falei, gente, a gente tem que prestar atenção no gráfico de pontos, porque no gráfico de pontos não havia essa unanimidade nos membros do Banco Central americano em relação ao futuro da política monetária. Tinha membro lá, tudo bem, 50%, edição 18, 50% estavam projetando mais 2 cortes de 0,25 até o final do ano. Mas os outros 50% tinha gente projetando a taxa acima do que ela está hoje. E tinha gente projetando a manutenção da taxa no nível que ela está hoje. Então, assim como no Brasil, a política monetária não está tão clara. Aqui nós temos a certeza da unanimidade dos membros do nosso Copom de que esse nível de 15% parece ser o nível adequado para trazer a inflação para o centro da meta no horizonte, né, que o Banco Central considera que é 2027. Então, a gente tem que ficar de olho na projeção de inflação de 2027. Se não houver uma desancoragem dessa inflação para 2027 em torno de 3%, ela convergindo para 3%, nós podemos ficar aí com a pulga atrás da orelha e botar um cadeado no bolso. Isso quer dizer que os juros vão permanecer altos e, como disse o Banco Central no parágrafo 18, né, na ata, né? Ontem, ele disse que os juros podem até voltar a subir. Então, ele mudou o tom do comunicado da última reunião, anterior a essa, para pior. Então, as incertezas continuam grandes, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, lá, em função da inflação que pode ainda vir a ser provocada pelo tarifaço, porque, como alguns economistas de lá têm dito, ninguém sabe, quer dizer, todo mundo ficou sabendo que houve uma compra enorme, uma estocagem muito grande antes do tarifaço, mas ninguém sabe ao certo esse nível de estoques que está conseguindo fazer com que a inflação não se assanhe tanto. Então, o Jerome Powell está sendo cauteloso porque ele tem medo de um soluço inflacionário no futuro por aí. E a gente sabe que carne está caro, que café subiu, né, por causa do tarifaço. E voltando ali no Milei, a gente esqueceu de falar, né, as tarifas do Milei lá da Argentina com os Estados Unidos foram zeradas, o que facilita muito o comércio bilateral entre Argentina e Estados Unidos e é um facilitador para os argentinos. Com certeza. Inclusive, eu queria trazer essa imagem na nossa tela, Rita, só para a gente ilustrar para quem está nos assistindo o tal gráfico de pontos do Fed da última reunião. Olha só essa divisão. Tem gente colocando o juro em 4,75%, 4%, 3,5% para o final deste ano. Tem um ponto bem fora da curva, isolado lá nos 2,75% de juros, que possivelmente se refere a Stefan Miran, que foi indicado de Trump para ocupar um cargo no Fed. Mas dá para ver que tem uma divisão extrema, não tem nenhum isso que eu ia consenso falar, por lá. Ele quer ser o presidente. Isso é político, olha só que loucura, isso é político. Perfeito. Rita Mundim, sempre bem-vinda à nossa programação, comentarista de economia do Money News, sempre bem-vinda, claro, uma ótima tarde, um bom trabalho a você. Maravilha. Até amanhã.